Já foram muitos os celulares lançados na linha K da LG, uma linha intermediária de entrada que consagrou a LG entre os mais vendidos do Brasil, principalmente com parcerias junto a operadoras. Buscando se manter nesta desejada lista, acaba de lançar no Brasil em evento online os novos K41S, K51S e o K61, smartphones que vão de simples a relativamente poderosos. Você verá logo mais as análises completas de cada um deles, mas enquanto isso, que tal conhecer um pouquinho sobre cada um deles? Se você se interessou, acompanhe esse hands-on triplo aqui no tudocelular.com. Se na frente eles seguem uma receita muito conhecida por outras fabricantes, a traseira desses três aparelhos até que consegue trazer um pouco do DNA da LG, com sensor biométrico no mesmo nível do corpo e uma série de câmeras e flash em disposição horizontal, em um módulo arredondado. Dependendo do aparelho, esse módulo é mais alto, como no caso do mais caro, o K61, ou da mesma altura do corpo, como no K41S. Todos vêm na tradicional cor titânio, uma cor muito utilizada pela LG, que nesse caso é um prateado brilhante, e em outras cores exclusivas, como um branco furta-cor, vermelho e preto. Todos eles pegam muita marca de dedo e podem riscar facilmente. Todo o corpo deles é em plástico, com molduras que combinam com a cor do celular. Eles têm praticamente o mesmo formato e tamanho, e só descobrimos que eles não são iguais ao experimentar a case de silicone que vem na caixa, trocando os modelos entre eles. O peso não varia mais do que 4 gramas entre eles. Os três são dual SIM com slot para cartão microSD separado e trazem a já esperada certificação militar MLSTD 810G, aquela que deixa o corpo desses aparelhos mais resistentes contra quedas e fatores como umidade e temperatura. A pegada deles é parecida, fina, confortável e escorregadia. O notch é em furo no canto esquerdo para o K51S e o K61 e em gota bem no meio para o K41S, a mudança mais gritante entre eles. O sensor biométrico é eficiente, mas por vezes pode se tornar impreciso e lento. Nos displays, apesar de termos o mesmo tamanho de 6.5 polegadas, nós temos diferenças. Apenas o K61 conta com a definição Full HD Plus e aspecto 19,5x9, sendo os outros dois apenas HD Plus com aspecto 20x9, um pouco mais comprido. A tecnologia IPS e a qualidade da tela parece ser diferente nos três. Isso porque no K51S o brilho é menor e o ângulo de visão é pior. E no K41S os pixels são bem mais visíveis do que nesse outro, mesmo com a mesma definição. Por fim, o K61 é o único mais azulado. As bordas laterais e superiores são pequenas para categorias desses celulares e apenas o queixo é grande. Ainda assim, o aproveitamento de tela é um pouco melhor no K61, sendo ele esperadamente o dono do melhor display. Nenhum dos smartphones lançados traz som estéreo e a LG perde aqui uma grande chance de trazer esse diferencial, ao menos no K61. Há apenas uma saída para som externo, ela fica na parte inferior, e o som é mais claro e alto no K61, embora mais equilibrado no K51S. No K41S eles são mais abafados. Claro, esses são apenas testes iniciais e você vai ver uma análise mais profunda de todos eles logo mais aqui no Tudo Celular. Mas ao menos dá para dizer que todos eles têm conexão P2 e os fones que acompanham eles são todos os mesmos. São fones bem simples e inicialmente não parecem aproveitar todo o potencial do som surround DTS-X 3D existente, mesmo já fazendo uma diferença enorme e essencial na qualidade sonora deles. Então eles também, além de tudo, não ficam muito bem na orelha. Em pleno meio de 2020, nós ainda temos smartphones sendo lançados com Android 9 Pie, mesmo depois de o Google dizer ainda no ano passado que celulares só poderiam chegar em 2020 com o Android 10. Eles provavelmente serão atualizados, mas eles já nem deveriam vir com o Pie, ainda mais com a política bizarra de atualizações da LG. É a mesma interface que você encontra em outros aparelhos da linha, com elementos similares aos da One UI da Samsung. São muitas funções para serem aproveitadas, como o Dual App, o modo de jogo e um botão extra abaixo dos de volume que serve para chamar o Google Assistente. Pena que ele não pode ser remapeado. Nas conexões eles são todos muito parecidos, contando com o GPS e o Bluetooth mais atual, o 5.0, mas todos sem NFC. No Wi-Fi, apenas o K61 é dual band. Para essa nova geração da linha K, a LG apostou todas as fichas em processadores MediaTek, sendo o inacabável Helio P22 para o K41S, junto a 3 GB de RAM, e o Helio P35 para os outros dois, com o K51S trazendo os mesmos 3 GB de RAM e o K61 vindo com 4 GB de RAM. No armazenamento há uma escala, o mais simples, K41S tem 32 GB, o K51S conta com 64 GB e o mais poderoso e caro, o K61, traz generosos 128 GB de memória interna. São dois processadores de 2018 e apesar de mais testes serem necessários, o K61 se mostrou satisfatório para o uso básico do dia a dia, assim como o K51, sendo o mais limitado o K41S, com alguns tropeços na interface. Para jogos nós testamos o PUBG e no K61 mais poderoso você precisa jogar com os gráficos mais baixos possíveis para que tenha um mínimo de fluidez,
sendo uma coisa bem parecida com o que acontece nos outros dois. Já jogos mais leves, como Subway Surfers, rodam sem problemas. Em mais uma semelhança, os três contam com uma bateria razoável de 4.000 mAh e trazem como função a bateria inteligente, que mapeia as aplicações e recursos mais utilizados pelo usuário e evita o consumo desnecessário de energia em tudo que não é prioritário rodando em segundo plano. Em nosso breve tempo de uso, a bateria pareceu segurar bastante em todos eles. Todos eles trazem um carregador rápido de 10 watts, mas recarregam a bateria de forma muito vagarosa, levando aí por perto de 3 horas para chegar a 100%. Testes mais completos, como você já sabe, serão feitos para trazer para você números bem precisos. Toda a nova linha K 2020 tem um conjunto quádruplo de câmeras que ocupam uma grande faixa na traseira, junto com um flash. Os três celulares têm um sensor macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Depois, o K51S e o K41S têm uma super grande angular de 5 megapixels com uma de 8 megapixels no K61. O conjunto traseiro termina com uma principal com inteligência artificial de 48 megapixels no K61, 32 megapixels no K51S e de 13 megapixels no K41S. Em nossos testes iniciais, a câmera macro dá uma possibilidade de fotos muito interessantes, mas precisa de muito cuidado para ficar muito fixa e em ótima luz, porque senão não vão sair boas fotos. A super grande angular também depende de boa iluminação para não desfocar ou perder fluidez. As câmeras principais fazem capturas boas, em especial no K61, e o HDR, se usado com atenção, pode melhorar bastante o contraste das imagens. A inteligência artificial muitas vezes não substitui o HDR, principalmente em paisagens, mas ela atua muito bem em outras cenas e objetos, tipo como cenas e alimentos. A inteligência artificial muitas vezes não substitui o HDR, principalmente em paisagens, mas atua bem em objetos e cenas como de alimentos. Todos gravam em Full HD a 30 fps com a ajuda do PDAF para foco mais rápido. Na frente nós temos câmeras de 8, 13 e 16 megapixels para o K41S, K51S e o K61 respectivamente. E mais uma vez, é o K61 que ganha destaque com as cores mais equilibradas e mais detalhes mostrados, com o modo retrato trazendo os melhores ajustes de imagem, embora apresente falhas no recorte. Com a atual escalada de preços, que ultrapassa até mesmo os limites do dólar alto, é raro ver uma fabricante que não esteja trazendo aparelhos bem caros, mesmo que mais simples como esses daqui. Se o K50S, na época do lançamento dele, chegou a R$ 1.200, o seu sucessor está sendo lançado a R$ 1.500. O K41S chega a R$ 1.300, também mais caro do que o seu antecessor, e a novidade do K61 está custando R$ 1.900, ainda menos caro do que o seu concorrente também recém-lançado, o Galaxy A21S ou até mesmo o Galaxy A31. Por sorte, todos eles já estão sendo vendidos por preços abaixo desses anunciados, com pelo menos uns 10% de desconto, e devem baixar mais dentro de um mês. A LG viu que a sua linha K ainda tem muita munição para gastar e está investindo no que todas as outras estão também: bateria e um número enorme de câmeras. Resta saber se houve uma evolução nessa nova geração e se esses smartphones são uma melhor compra que os seus antecessores, que inclusive estão na nossa lista de melhores indicações. Mas e você, tem interesse em conhecer mais sobre os novos K41S, K51S e K61? Comenta aí embaixo qual deles que você acha que tem mais potencial de ser um sucesso de vendas. E não esquece de conferir os links com os melhores preços que nós deixamos aqui na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima.